Buenas tardes. Boa tarde. Una de las razones más maravillosas por la cual me gustaría ir al cielo Uma das razões mais maravilhosas pelas quais eu gostaria de ir ao céu es para pedirle al Señor, Señor, por favor, ¿me puedes mostrar las luchas y los resultados de aquel congreso? é pedir ao Senhor para me mostrar. Senhor, me mostre as lutas e os resultados daquele congresso. ¿Puedes mostrarme la lucha entre los ángeles y los demonios por las mentes de aquellos jóvenes? Pode me mostrar a luta dos anjos e dos demônios pela mente daqueles jovens? ¿Me muestras, por favor, el resultado en al menos alguna vida? Me mostras o resultado, por favor, em ao menos uma vida? Y cuando estábamos sentados allí en la mesa redonda, E quando estávamos sentados na roda, yo pude mirar cómo el poder del Espíritu Santo puede hablar al corazón joven. eu pude ver como o poder do Espírito Santo pode falar ao coração jovem. No hay duda que la palabra de Dios es poderosa para hacer su obra. Não há dúvida de que a palavra de Deus é poderosa para fazer sua obra. Bendito sea el nombre del Bendito Señor. seja o nome do Senhor. La fe de Jesús A fé de Jesus es nuestro tema en esta é o oportunidad. nosso tema nessa oportunidade. ¿Qué cosa es la fe de Jesús? E o que é a fé de Jesus? Vamos entonces a orar para pedirle a nuestro Padre que Vamos nos orar então ayude para a entender. pedir ao nosso Pai que nos ajude a entender. Nuestro Padre Celestial, Nosso Pai Celestial, en esta hora, Padre Celestial, reconocemos nuestras limitaciones. nessa hora, Pai Celestial, reconhecemos nossas limitações. Reconocemos la profundidad de nuestra pecaminosidad. Reconhecemos a profundidade da nossa pecaminosidade. Sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso. Sabemos que o nosso coração é enganoso e perverso. Pero por favor, Padre, con todo tu poder desciende. Mas, por favor, Pai, com todo o seu poder, desce. Y cualquier obstáculo en el camino de oír tu palabra E qualquer obstáculo no caminho de ouvir Tua palavra pueda ser desechado en esta hora, Señor. possa ser desprezado nessa hora, Senhor. Nuestras miradas puedan contemplar a Cristo lleno de hermosura. Que nossos olhares possam ver a Cristo cheio de formosura. Y tú cumplas la bendita promesa de atraernos a Cristo. E Tu cumpras a bendita promessa de nos atrair a Cristo, Cuando Cristo sea levantado delante de nosotros. quando Cristo seja levantado diante de nós. Atrae nuestros pensamientos. Atrai os nossos pensamentos. Atrae nuestros sentimientos. Atrai os nossos sentimentos. En el nombre precioso de Jesús. No nome precioso de Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Por favor, abramos as nossas Bíblias en el libro de Apocalipsis, no livro do Apocalipse, capítulo número 14. capítulo 14. Y vamos a leer el versículo número 12. E vamos ler o verso 12. Perdão. ¿Cómo sabemos que el versículo número 12 es parte del mensaje del tercer ángel? Como nós sabemos que Apocalipse capítulo 12 é parte da mensagem do terceiro anjo? Capítulo 14, versículo 12. Capítulo 14, verso 12. ¿Cómo sabemos eso? Como nós sabemos disso? En el versículo número 13, No verso 13, nosotros tenemos la introducción de una nueva voz. nós temos a introdução de uma nova voz. El versículo 13 dice, oí una voz. O verso 13 diz: Eu ouvi uma voz. Si el versículo 13 supone la introducción de una nueva voz, Se o verso 13 introduz a visão de uma nova voz, toda lógica nos lleva a la conclusión que el versículo 12 toda a lógica nos leva à conclusão de que o verso 12 es parte de una voz anterior. é parte de uma voz anterior. Y esa única voz anterior E essa única voz anterior se introduce en el versículo número 9. é introduzida no verso 9. Cuando el texto dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Quando o verso diz: E o seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz. Entonces, lo que se escucha en el versículo 12 Então o que se escuta no verso 12 es parte del mensaje del tercer é ángel. parte da mensagem do terceiro anjo. Ahora, Agora,
Vamos a leer con cuidado lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Então vamos ver com cuidado o que diz Apocalipse 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, Aqui está a paciência dos santos, los que guardan los mandamientos de Dios aqueles que guardam os mandamentos de Deus y la fe de Jesús. e a fé de Jesus. En primer lugar, necesitamos analizar el significado bíblico de esta palabra aquí. Em primeiro lugar, temos que analisar o significado bíblico da palavra aqui. ¿Qué significa aquí está la paciencia de los O que santos? significa aqui está a paciência dos santos? La palabra aquí es un adverbio, A palavra aqui é um advérbio, tanto en español, portugués como en griego. tanto em português ou espanhol ou em grego. La palabra aquí A palavra aqui es un adverbio que apunta a las circunstancias que rodean el versículo. é um advérbio que aponta para as circunstâncias que rodeiam o verso. No apunta a un lugar geográfico, Não aponta para um lugar geográfico, sino a una circunstancia. mas sim a uma circunstância. ¿Cuáles son las circunstancias Quais são as circunstâncias que están englobadas en ese adverbio aquí? que estão englobadas no advérbio aqui? Se trata de los días o el escenario profético Se trata dos dias ou do cenário profético que se nos muestra desde el capítulo número 12 hasta el 14. que se nos mostra desde do verso 12 até o 14. El texto está diciendo O texto está dizendo que cuando el mundo entero se levante en pos de la bestia, que quando o mundo inteiro se levante depois da besta, cuando toda rodilla se doble en pos de la imagen de la bestia, quando todos os joelhos se dobrem pela imagem da besta, y por causa de la conciencia el mundo pierda libertades civiles, e por causa da consciência o mundo perca liberdades civis, y solamente puedan comprar o vender aquellos que hayan mostrado lealtad a la imagen de la e só bestia, possam comprar e vender aqueles que mostraram lealdade à besta, cuando venga la prueba más terrible en la historia del mundo, quando venha a prova mais terrível na história do mundo, en donde todo el mundo tendrá que tomar la decisión onde todo mundo terá que tomar a decisão entre ser fiel a Dios y ser perseguido por la bestia, entre ser fiel a Deus e ser perseguido pela besta, o ser leal a la bestia y salvar el pellejo de esta vida. ou ser leal à besta e salvar essa vida. En ese momento de circunstancias, Nesse momento de circunstâncias, en este cuadro profético, nesse quadro profético, la voz del tercer ángel promete que habrá un pueblo a voz do terceiro anjo promete que haverá um povo que guardará los mandamientos de Dios que guardará os mandamentos de Deus y la fe de e a Jesús. fé de Jesus. El texto dice, aquí está la O paciencia. texto diz: aqui está a paciência. ¿Qué significa esa palabra O paciencia? que significa essa palavra paciência? La palabra paciencia proviene de la palabra griega hipomoné. A palavra paciência provém da palavra grega hipomonei. La palabra griega hipomoné viene de dos palabras. E essa palavra grega vem de duas palavras: La preposición hipo a preposição hipo y el verbo meno o meinem, e o verbo meno, meinen, que quiere decir permanecer. que querem dizer permanecer. La palabra etimológicamente quiere decir A palavra etimologicamente quer dizer la permanencia bajo. a permanência debaixo. En otras palabras, Em outras palavras, hipomoné quiere decir permanecer bajo, hipomonei quer dizer permanecer debaixo, permanecer sometido. permanecer submetido. La pregunta es, ¿permanecer sometido a E qué? a pergunta é: permanecer submetido a quê? ¿Permanecer bajo qué? Permanecer sobre o quê? Entonces lo que vamos a mirar ahora Então o que es, nós vamos ver agora é: vamos a tratar de entender el sentido de la frase fe de Jesús. vamos tentar entender o sentido da frase fé de Jesus. Para aprender qué cosa es esa paciencia o esa perseverancia, Para entender que coisa é essa paciência ou perseverança, que significa etimológicamente permanecer sujeto, que significa etimologicamente permanecer sujeito, permanecer bajo. permanecer debaixo. Existen dos formas gramaticalmente posibles Existem duas formas gramaticalmente possíveis de entender la frase fe de Jesús. para entender a frase fé de Jesus. En el idioma griego No idioma grego, existen casos gramaticales. existem casos gramaticais. Yo no sé si en portugués tienen casos gramaticales. Não sei se em ¿Tienen casos português tem gramaticales? casos gramaticais, tem. En el idioma griego, así como en alemán, tienen casos gramaticales. No idioma grego, assim como no alemão, tem casos gramaticais. Caso nominativo, Como? caso nominativo. Tem o nome classes gramaticais.
Entonces, el sentido es que en el caso genitivo O sentido é que no caso genitivo del idioma griego, do idioma grego, la fe de Jesús puede ser entendida como un genitivo objetivo. a fé de Jesus pode ser entendida como um genitivo objetivo. Es decir, que O la sea, frase fe de Jesús Ou seja, a frase fé de Jesus signifique significa la fe en Jesús. a fé em Jesus. Eso es una posibilidad gramaticalmente Isso correcta. é uma possibilidade gramaticalmente correta. Y Elena de White, Mas Helena White, en Materiales de em 1888, materiais de 1888, ella pregunta, ¿qué cosa es la fe de Jesús? ela pergunta o que é a fé de Jesus Y ella responde e ela responde que es la fe en Jesús como Salvador completamente del pecado. que é a fé em Jesus como Salvador completamente do pecado. Entonces, ciertamente, fe en Jesús es una posibilidad. Então, certamente, fé em Jesus é uma possibilidade. Pero también puede existir la posibilidad Mas também pode existir a possibilidade de que el genitivo se traduzca como una posesión. de que o genitivo se traduza como uma possessão. En otras palabras, la fe es de Jesús. Em outras palavras, a fé é de Jesus. La fe pertenece a Jesús. A fé pertence a Jesus. Es la fe misma de Jesús É a mesma fé de Jesus que el remanente tiene. que o remanescente tem. Vamos a ver si la Biblia apoya este tipo de Vamos ver interpretación. se a Bíblia apoia esse tipo de interpretação. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, Então, por favor, abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo número 12. capítulo 12. Y vamos a leer el versículo número 1 y 2. E vamos ler os versos 1 e 2. Dice así: Assim diz a palavra do Senhor. Por tanto, nosotros también, Portanto, visto que nós também teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia, y corramos con hipomoné, e corramos com hipomonei, paciencia, paciência, la carrera que tenemos por delante. a corrida que está proposta diante de nós. Y ahora mira lo que dice el versículo número 2. E olhem o que diz o verso 2. Puestos los ojos en Jesús, Olhando para Jesus, y aquí dice una frase maravillosa. e aqui diz uma frase maravilhosa: El autor o autor y consumador e consumador de la fe. da fé. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer isso? Jesús es el originador de la fe. Jesus é o originador da fé, Jesús es el autor de la ele é fe. o autor da fé, Jesús es el creador de la ele é fe. o criador da fé, Y Él es el perfeccionador de la e fe. ele é o aperfeiçoador da fé. Lo que ahora Hebreos nos va a enseñar O que vamos aprender em Hebreus agora es en qué sentido Jesús es el autor de la fe. é em que sentido Jesus é o autor da fé. Porque miren esto. Porque olhem isso. Existe la posibilidad de que Jesús sea el autor de la fe Existe a possibilidade de que Jesus seja o autor da fé, del mismo modo en que Jesús es el autor de todo otro buen atributo. da mesma maneira como Jesus também é o autor de todo outro bom atributo. Por ejemplo, Deus es el Dios de la santidad. Deus é o Deus da santidade. La santidad es un atributo de Él. A santidade é um atributo dele. Así que nosotros podemos decir que Dios es el originador de la Então nós santidad, podemos dizer que Deus é o originador da santidade, como Dios creador, como Deus como criador, Dios santo, como Deus santo, como Dios que habita en luz inaccesible. como Deus que habita em luz inacessível. Entonces existe la posibilidad de que Jesús sea el originador de la fe, Então existe a possibilidade de que Jesus seja o originador da fé, en el sentido de que la fe o fidelidad es un atributo de Él no sentido de que a fé ou fidelidade é um atributo dele y viene de Él e vem dele o emana de Él. ou emana dele. Pero no es eso lo que nos enseña el libro de Hebreos. Mas não é isso que nos ensina o livro de Deuteronômio. El libro de Hebreos nos va a enseñar que Jesús es el autor de la fe O livro de Hebreus vai nos ensinar que Jesus é o autor da fé porque aprendió a ejercitar la fe. porque aprendeu a exercitar a fé. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. E é isso que nós vamos ver agora.
Vamos entonces a mirar en qué forma Jesús aprendió a ejercitar la fe. Vamos ver de que forma Jesus aprendeu a exercitar a fé. Recuerden que ambos pasajes, Lembrem-se que as duas passagens, Apocalipsis 14:12 Apocalipse 14:12 y Hebreos 12:1, e Hebreus 12:1, ambos contienen la palabra paciencia, ambos contêm a palavra paciência, hipomoné, hipomonei, permanecer permanecer bajo. debaixo. Bien. ¿En qué sentido entonces Jesús es el autor de la fe? Em que sentido então Jesus é o autor da fé? Vamos a mirar entonces lo que nos dice Hebreos capítulo número 5. Vamos ver então o que diz Hebreus capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo número 1. E vamos ler desde o verso 1. La palabra de Dios dice así: A palavra de Deus diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens es constituido a favor de los hombres é ordenado por homens en lo que a Dios se refiere, nas coisas pertencentes a Deus, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. para que possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Y ahora, fíjense con atención, E agora olhem com atenção. el versículo número 2 O verso número 2 y el versículo número 3 e o verso número 3 van a presentar una de las características fundamentales que un sumo sacerdote debería tener. vão apresentar uma das características fundamentais que deveria ter o sumo sacerdote. Y el verso número 4 E o verso número 4 va a presentar una segunda vai característica apresentar uma segunda característica que un sumo sacerdote debía tener. que um sumo sacerdote devia ter. Vamos a leer entonces la primera característica que está resumida en los versos 2 y 3. Vamos ver a primeira, que está resumida nos versos 2 e 3. Para que se muestre paciente Para que se mostre paciente con los ignorantes y extraviados. com os ignorantes e aqueles que estão desviados. ¿Y por qué razón es capaz de mostrarse paciente? E por que razão é capaz de mostrar-se paciente? Puesto que él también está rodeado de debilidad. Porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Entendiendo y comprendiendo su debilidad, Entendendo e compreendendo a sua fraqueza, el sumo sacerdote debía entender y ser paciente con las flaquezas de otros. o sumo sacerdote deveria entender e ser paciente com as fraquezas de outros. Versículo número 3. Verso 3. Y por causa de ella, E por esta razão, por causa de esa debilidad, por causa dessa fraqueza, debe ofrecer por los pecados, deve oferecer pelos pecados, tanto por sí mismo tanto por si mesmo, como también por el pueblo. como pelo povo. Esa es la primera característica de un sumo sacerdote. Essa é a primeira característica de um sumo sacerdote. ¿Cómo usted resumiría en una sola palabra esa característica? Como você resumiria em uma palavra essa característica? ¿Podría ser solidaridad? Poderia ser solidariedade? Sí, Sí. una afinidad con aquellos por los cuales ministra. Uma afinidade por aqueles aos quais ministra. Una cercanía por los cuales ministra. Uma aproximação com aqueles pelos quais ele ministra. Ahora, el versículo número 4 Agora, o verso 4 nos va a dar otra característica de un sumo vai sacerdote. nos dar outra característica de um sumo sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra, E nenhum homem toma para si honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. ¿Cuál es esta segunda característica? Qual é essa segunda característica? Ningún sumo sacerdote puede asumir el rol, Nenhum sumo sacerdote pode assumir esse rol. ninguno puede llamarse a sí mismo, Ninguém pode chamar-se a si mesmo. ninguno puede autoproclamarse sumo Ninguém se sacerdote, pode autoproclamar sumo sacerdote. sino solamente el que es llamado por Dios, Mas somente aquele que é chamado por Deus. como lo fue Aarón. Como foi Arão. Ahora mira, Agora vejam. lo que el apóstol Pablo va a hacer O que o apóstolo Paulo vai fazer es que ahora el apóstol Pablo va a invertir el orden de las é características que agora o apóstolo Paulo vai inverter a ordem das características en una aplicación a Cristo. em uma aplicação a Cristo. En otras palabras,
él ahora va a demostrar cómo estas dos características se aplican a Cristo. Em outras palavras, agora ele vai demonstrar como as duas características se aplicam a Cristo. Y el orden de las características se invierte. E a ordem das características se inverte. En cualquier ámbito hebreo, Em qualquer âmbito hebreu, esto es llamado un quiasmo invertido, isso é chamado quiasmo invertido, en donde el elemento A onde o elemento A es seguido por B. é seguido pelo B. Ahora el que sigue en la aplicación no es el elemento A, sino el B. Agora o que segue na aplicação não é o elemento A, Y el senão o B, último es el A. e depois o A. Una inversión en el orden. Uma inversão na ordem. Bien, entonces ahora el versículo 5 va a aplicar la segunda característica. Então agora o verso 5 vai aplicar a segunda característica. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo haciéndose sumo sacerdote, para se tornar um sumo sacerdote, sino el que le dijo, mas o que o fez, en otras palabras, aquí está el llamamiento, em outras palavras, aqui está o chamado, no se llamó a sí ele mismo, não se chamou a si mesmo, fue llamado por Dios. foi chamado por Deus, Cuando se le dijo, quando foi dito a ele, tú eres mi hijo, tu és meu filho, yo te he engendrado hoy, hoje te gerei, como también dice en otro lugar, como também diz em outro lugar, tú eres sacerdote para tu siempre, és sacerdote para sempre, según el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedeque. Y ahora el verso 7 E agora o verso 7 va a aplicar vai aplicar a Cristo a Cristo la primera característica. a primeira característica. ¿Cuál era la primera característica? Qual era a primeira característica? Solidaridad, Solidariedade, afinidad. afinidade. En otras palabras, el sumo sacerdote debía sentir la debilidad del pueblo Em outras palavras, o sumo sacerdote deveria sentir a debilidade do povo para ser paciente con el pueblo. para ser paciente com o povo. ¿De qué manera ahora el texto E de que maneira agora o texto va a aplicar esta característica a Cristo? vai aplicar essa característica a Cristo? El verso 7 entonces comienza la aplicación. O verso 7 então começa a aplicação. Y Cristo, Aqui é diferente, pode seguir. y Cristo en los días de su carne, O qual nos dias da sua carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. Eso parece afinidad, Isso parece afinidade, parece cercanía con debilidad. parece aproximação com a fraqueza. Aquí Cristo entonces está presentando ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Aqui Jesus está apresentando orações e súplicas com grande clamor e lágrimas. Y mire cuál es el sentido de esa presentación. E olhem qual é o sentido dessa apresentação. Al que le podía librar de la muerte. Aquele que podia livrá-lo da morte. Y fue oído E foi ouvido a causa de su temor reverente. quanto ao que temia. Pregunta, Pergunta: ¿a qué episodio bíblico este pasaje de Hebreos está haciendo alusión? a que episódio bíblico essa passagem de Hebreus faz menção? ¿Con qué momento de la historia de Cristo este pasaje conecta? Com que momento da história de Jesus essa passagem conecta? Donde Cristo ofreció ruegos con gran clamor y lágrimas Onde Jesus ofereceu rogos com grande clamor e lágrimas al que le podía librar de la muerte. ao que podia livrá-lo da morte. Donde Cristo pidió al Padre que lo librara de morir. Onde ele pediu ao Pai que o livrasse de morrer? El jardín del Getsemaní. No jardim de Getsemane. No hay dos ocasiones en donde Cristo oró al Padre con gran clamor y lágrimas Não há duas ocasiões onde Jesus orou ao Pai com grande clamor e lágrimas para que fuese librado de la muerte. para que ele fosse liberto da morte. Es claro que el jardín del Getsemaní está en la mente del apóstol. É claro que o jardim do Getsemane estava na mente do apóstolo. ¿Qué ocurrió en el jardín del Getsemaní? O que aconteceu no jardim do Getsemane? De acuerdo con este pasaje, De acordo com essa passagem, Cristo pediría al Padre que lo librara de la muerte. Cristo pedia ao Pai que o livrasse da morte. Así que en el Getsemaní, Assim que no Getsemane, Jesucristo hace la siguiente oración. Jesus faz a seguinte oração: Sudando gotas de sangre, suando gotas de sangue, con gran intensidad y fervor, com grande intensidade e fervor, sintiendo que la hora de las tinieblas habían sentindo llegado que a ya. hora das trevas havia chegado para ele.
Recuerden que Jesucristo siempre dijo, mi hora aún no ha llegado. Vocês se lembram que Jesus falou, minha hora ainda não chegou? Pero ahora Jesús sabe que la hora de las tinieblas llegaron. Mas agora ele sabe que a hora das trevas chegou. Y sabe que ha de pisar el lagar E ele solo. sabe que deverá pisar o lagar sozinho. Así que Jesús, sintiendo la hora de las tinieblas Assim que Jesus, sentindo a hora das trevas, y sabiendo que tiene por delante la cruz. e sabendo que tem adiante dele a cruz, Mira, Jesús era carpintero. olhem, Jesus era carpinteiro. Jesús sabe cuán fuerte había de darle al clavo Jesus sabia o quão forte ele tinha que bater no prego para atravesar la madera. para atravessar a madeira. Y él sabe de qué muerte habrá de E morir. ele sabe qual morte ele vai morrer. En ese momento, Nesse momento, de acuerdo con el deseado de todas las gentes, de acordo com o desejado de todas as nações, su humanidad comienza a rehuir al sacrificio, sua humanidade começa a a recuar do sacrifício. del sacrificio. Y Jesucristo comienza a experimentar las angustias propias de la muerte. E Jesus começa a experimentar as angústias próprias da morte. El futuro no le es permitido ver. Não é permitido a ele ver o futuro. La esperanza no le presenta su salida de la muerte. A sua esperança não mostra a sua saída da morte. Y cada vez más el rostro de su padre parece esconderse en medio de E tinieblas. cada vez mais o rosto do seu pai parece se esconder no meio das trevas. Y ahora Jesús suplica al Padre E agora Jesus suplica ao Pai para que lo libre de la muerte. para que o livre da morte, Padre mío, Pai meu, si es posible, se é possível, pase de mí esta copa, passa de mim esse cálice, pero que no sea como yo quiero, mas que não seja como eu quero, sino como tú. mas sim como tu queres. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo con Jesucristo? O que é que está acontecendo com Jesus Cristo? Mis amigos, Meus amigos, al decir no se haga como yo quiero, ao dizer não se faça como eu quero, sino como tú, senão como tu queres, Jesucristo reconoce Jesus Cristo en reconhece su propia experiencia em sua própria experiência una voluntad humana distinta a morir a la cruz. uma vontade humana diferente da morte de cruz. Una voluntad humana que en ese punto Uma vontade humana que nesse ponto experimentaba conflicto con la voluntad del Padre. experimentava conflito com a vontade do Pai. Si no es así, Se não é assim, tenemos un teatro en la Biblia. temos um teatro na Bíblia. Realmente Realmente, el Hijo de Dios o Filho de Deus experimentaba la tentación humana experimentava a tentação humana terrible terrível de abandonar el camino de la cruz de abandonar o caminho da y cruz dejar al ser humano sumido en las e tinieblas deixar satánicas. o ser humano submergido nas trevas de Satanás. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo allí? O que é que Jesus está pedindo ali? Jesús entonces le está pidiendo al Padre si hay alguna forma de no atravesar la cruz. Jesus então pede ao Pai, se há alguma forma de não atravessar a cruz, Si hay alguna forma de librarse de las angustias de la se muerte. tem alguma forma de se livrar das angústias da morte, Pero al mismo tiempo que reconoce una voluntad humana en conflicto, mas ao mesmo tempo que ele reconhece uma vontade humana em conflito, Jesús va a poner su voluntad Jesus vai colocar a sua vontade debajo de la voluntad del Padre. debaixo da vontade do Pai. Jesús está aprendiendo a permanecer sujeto. Jesus está aprendendo a permanecer sujeitado.
está aprendiendo lo que la palabra hipomonés significa. Ele está aprendendo o que a palavra hipomonês significa. Está aprendiendo a permanecer bajo, Está aprendendo a permanecer debaixo, permanecer sujeto permanecer sujeitado a la voluntad del à Padre. vontade do Pai. ¿Cómo llama Hebreos Como Hebreus chama a ese proceso? a esse processo? Hebreos capítulo número 5, Hebreus, capítulo 5, versículo número 7. verso 7. El texto dice que fue oído a causa de su temor reverente. Diz o verso que ele foi ouvido quanto ao que temia. Y el versículo número 8 nos dice cómo se llamó ese proceso. E o verso 8 nos diz como foi chamado esse processo. El versículo 8 dice, y aunque era hijo, O verso 8 diz: E embora ele fosse um filho, por lo que padeció, por meio das coisas que sofreu, aprendió qué cosa? aprendeu o quê? ¿Aprendió qué? Aprendeu o quê? El Hijo de Dios aprendió la O Filho de obediencia. Deus aprendeu a obediência? ¿Qué significó aprender la obediencia para el Hijo de Dios en el Getsemaní? O que significou aprender a obediência para o Filho de Deus no Getsemane? Significó someter su propia voluntad. Significou submeter a sua própria vontade, Significó someter una voluntad humana en conflicto. significou submeter a vontade humana em conflito, Significó someter su voluntad, aunque su humanidad rehuía el sacrificio, significou ele renunciar à sua vontade, ainda que a sua alma fugia do sacrifício, y someterse al plan divino e se submeter ao plano divino, al que había previamente acordado. ao qual havia previamente concordado. En ese momento, la E Biblia nesse momento, dice a Bíblia diz que Cristo aprendió la que obediencia. Cristo aprendeu a obediência. En las angustias de la muerte misma, Nas angústias da mesma morte, Jesús sometió su voluntad humana Jesus en conflicto, submeteu a sua vontade humana em conflito, sometió su temor a la muerte, submeteu o seu temor à morte, sometió su incapacidad de ver el futuro, submeteu a sua incapacidade de ver o futuro, sometió su temor a no salir más de la tumba o seu temor a não sair mais da tumba, y la sometió bajo la voluntad del Padre. e o submeteu debaixo da vontade do Pai. Y en ese momento aprendió el significado de la E obediencia. nesse momento aprendeu o significado da obediência. Ahora, cuando aprendió la obediencia en ese contexto, Agora, quando aprendeu a obediência nesse contexto, ¿qué dice la Biblia que estaba sucediendo con él? o que diz a Bíblia que estava acontecendo com ele? Versículo 9. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, E tendo sido aperfeiçoado, ¿qué cosa estaba sucediendo con o Cristo? que estava acontecendo com Cristo? Estaba siendo perfeccionado. Estava sendo aperfeiçoado. ¿Qué cosa quiere decir estar siendo E o que perfeccionado? significa estar sendo aperfeiçoado? Aprender a someter la voluntad humana en conflicto, Aprender a submeter a vontade humana em conflito, incluso en las angustias de la muerte, inclusive nas angústias da morte, incluso en el camino bañado de sangre, inclusive no caminho banhado com sangue, en sometimiento a la voluntad del Padre. em submissão à vontade do Pai. Eso significa que Cristo estaba siendo perfeccionado. Isso significa que Cristo estava sendo aperfeiçoado. Estaba aprendiendo a obedecer al Padre, Estava aprendendo a obedecer o Pai, aún a costa de muerte, mesmo a custas da morte, aún a riesgo de pérdida eterna, mesmo com o risco de perda eterna, aún a riesgo de no ver más el rostro del Padre. mesmo com o risco de não ver mais o rosto do Pai, Se sometía a su Padre Celestial, se submetia ao seu Pai Celestial, confiando en las evidencias que antes tuviese de su carácter. confiando nas evidências que antes teve do seu caráter. Y así afirma su rostro E assim ele firma o seu rosto y va a la cruz. e vai para a cruz. Mira lo que dice el versículo 9. Olhem o que diz o verso 9. Y habiendo sido E perfeccionado, tendo sido aperfeiçoado, aquí está la clave, aqui está a chave, vino a ser autor. ele se tornou o autor. Oh, autor de eterna salvación Autor de eterna salvação para todos los que le para obedecen. todos os que lhe obedecem.
La fe de Jesús A fé de Jesus no es un atributo que Cristo tiene como creador del universo. não é um atributo que Jesus tem como criador do universo. No es un atributo que emana de su condición divina sentado en el trono del Não é universo. um atributo que emana da sua natureza divina sentado no seu trono. La fe de Jesús A fé de Jesus es la fe que Cristo aprendió en los días de su carne. é a fé que Jesus aprendeu estando na sua carne. Es la experiencia de aprender la É a obediencia, experiência de aprender a obediência, la sumisión al Padre, a submissão ao Pai, a pesar de las angustias de la muerte, apesar das angústias da morte, a pesar de las tentaciones apesar humanas, das tentações humanas, a pesar de las tentaciones diabólicas. apesar das tentações diabólicas, Él aprendió a confiar en su Padre en el mismo momento de la muerte. ele aprendeu a confiar no seu Pai no mesmo momento da morte. Aprendió a confiar en su Padre durante toda su vida. Aprendeu a confiar no Pai durante toda a sua vida. Dependió de su Padre incluso en las angustias de la muerte. Dependeu do Pai, inclusive nas angústias da morte. Sintiendo lo que la raza humana sentirá cuando la misericordia Sentindo que a raça humana sentirá quando a misericórdia no interceda más por la raza não culpable. interceda mais pela raça culpada. Sintiendo las mismas angustias de la muerte eterna. Sentindo as mesmas angústias da morte eterna. Sin capacidad ni esperanza presentada delante de sus ojos. Sem capacidade ou esperança apresentada diante dos seus olhos. Sin poder ver la salida del Sem sepulcro. poder ver a saída do sepulcro. Cristo se sometió ante las evidencias del carácter de su Padre. Cristo se submeteu ante as evidências do caráter de seu Pai. Confió en el carácter de su Padre. Confiou no caráter do seu Pai. Y le entregó su futuro al Padre, E entregou o seu futuro para o Pai. aunque no pudiera ver su salida del sepulcro. Mesmo que ele não pudesse ver a sua saída do sepulcro. En otras palabras, Em outras palavras, Cristo sometió su voluntad al Padre Cristo submeteu a sua vontade ao Pai, pensando pensando que era posible que era possível morir eternamente morrer eternamente, sin salir del sepulcro. sem sair do sepulcro. Él escogió Ele escolheu que el Padre hiciera con él que o Pai fizesse com ele lo que ni siquiera él podía o saber. que nem ele podia saber. Él se sometió al Padre Ele se submeteu ao Pai sin esperanza sem esperança de resurrección. de ressurreição. Y en las mismas angustias de la E muerte nas mesmas angústias da morte, aprendió a vivir bajo la autoridad del Padre. aprendeu a viver sob a autoridade do Pai. Él aprendió hipomoné Ele aprendeu hipomonei en las angustias de la muerte. nas angústias da morte. Esa fe que él formó, Essa fé que ele formou, esa fe que él aprendió, essa fé que ele aprendeu, esa obediencia y esa sumisión perfecta que él desarrolló, a obediência e submissão perfeita que ele desenvolveu, esa fe que él escribió mientras era humano, essa fé que ele escreveu enquanto era humano, ahora él promete dártela a ti. agora ele promete dá-la para você. ¿Para qué? Para quê? Hebreos capítulo número 2, Hebreus capítulo 2, versículo 14 y 15. versos 14 e 15. La palabra de Dios dice así: A palavra de Deus diz assim: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, él también participó de lo mismo. ele também participou das mesmas coisas. ¿Para qué? Para quê? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la Para que muerte. através da morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Esto es al diablo. Isso é o diabo. Ese es el primer propósito. Esse é o primeiro propósito. Se hizo ser humano, Se fez um ser humano, tomando carne y sangre, tomando a carne e o sangue, participando de lo mismo participando do mesmo, para poder experimentar la muerte. para poder experimentar a morte. Y ahora el versículo 15 añade el segundo propósito. E no verso 15 adiciona o segundo propósito. Y este es muy importante para nosotros. E é muito importante para nós. Segundo propósito. O segundo propósito. Y librar. E livrar-se. ¿Para qué se hizo humano? Para que ele se fez humano? Para librar Para livrar
a todos los que por el temor de la muerte A todos aqueles que, por terem medo da morte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cuando toda otra tentación de Satanás falla, Quando toda outra tentação de Satanás falha, cuando no puede contaminar el carácter, quando não pode contaminar o caráter, cuando no consigue hacer caer a un hijo de Dios, quando não consegue fazer cair um filho de Deus, entonces va por su vida então ele vai pela sua vida y amenaza de muerte a ese hombre o a esa mujer. e ameaça de morte a esse homem ou essa mulher. ¿Por qué crees que el remanente experimentará persecución a muerte en los últimos? Por que você acha que o remanescente vai enfrentar uma perseguição de morte nos últimos dias? Este remanente guarda los mandamientos de Dios. Esse remanescente guarda os mandamentos de Y Deus. Satanás tiene solamente un arma guardada E Satanás tem só uma arma guardada contra de este grupo, contra esse grupo, un decreto de muerte. um decreto de morte. Esta es la tentación Essa é a tentação que venció a Elías que venceu a Elias. después de ganar victoria Depois en el dele Monte ganhar de Carmelo. vitória En el Monte Carmelo. no Monte Carmelo. Después de ver descender la gloria de Dios como fuego, Depois de ver descer a glória de Deus como fogo consumir el e sacrificio, consumir o sacrifício, tener victoria sobre los profetas de ter Baal, vitória sobre os profetas de Baal, escuchó que Jezabel quería su vida, ele escutou que Jezabel queria a sua vida, su cabeza, a sua cabeça, y ahí sus rodillas temblaron e aí os seus joelhos tremeram, y abandonó la obra que Dios tenía preparada para e ele abandonou a obra que Deus tinha preparado para ele. Elías. Elias Flaqueó fraquejou por miedo por medo a la muerte. da morte. Vendrá la hora Virá a hora. Virá a hora en la que nuestras libertades civiles nos van a ser quitadas. na qual nossas liberdades civis vão ser tiradas de nós. Ni comprar, Nem comprar, ni vender. nem vender. ¿Sabes lo que yo pienso cuando veo esa frase bíblica? Sabem o que eu penso quando vejo essa frase bíblica? Yo tengo un hijo de 5 años Eu tenho um filho de 5 anos. y cuando él tiene hambre, E quando ele tem fome, su carácter se vuelve irritable o seu caráter se fica irritado. y comienza a llorar E começa a chorar. y comienza a hacer groserías. E começa a fazer grosserias. Y mi esposa dice, ah, tiene hambre. E a minha esposa fala, ele está com fome. Y cuando yo veo escrito que ninguno podrá comprar ni vender, E quando eu vejo escrito que ninguém poderá nem comprar nem vender, yo pienso, eu penso, ¿qué va a ocurrir conmigo cuando mi hijo Manuel o que vai acontecer comigo quando o meu filho Emanuel tenga 1, 2, 3 días leve 1, 2 e 3 dias, probablemente sin comer? provavelmente sem comer? ¿Qué ocurrirá cuando yo le tema a la muerte de mis hijos? O que vai acontecer quando eu temer a morte dos meus filhos? Algunas personas piensan que en este momento de sus vidas Algumas pessoas pensam que neste momento das suas vidas es imposible vivir sin caída. é impossível viver sem cair. No puedo abandonar el fútbol, Não posso abandonar o futebol. no puedo abandonar el café, Não posso deixar o café. no puedo abandonar la televisión, Não posso abandonar a no televisão. puedo abandonar las películas, Não posso deixar os filmes. no puedo abandonar las series. Não posso deixar as séries. Pero cuando venga la ley dominical, Mas quando vier a lei dominical, ahí sí voy a poder. aí sim eu vou poder. Cuando yo era pequeño Quando eu era pequeno y visitaba a mis abuelos en vacaciones, e visitava os meus avós de férias, mi abuela siempre compraba las provisiones de la alacena minha avó sempre comprava as provisões para para comer para comer
en una pequeña tiendita. em uma pequena lojinha. Nosotros la llamamos bodega. Nós chamamos de bodega. ¿Tienen eso aquí? Também Una tienda pequeña. na lojinha, uma tienda pequena. uma quitanda. Esa tienda era atendida por su dueño. Era atendida ali pelo seu dono, Y detrás de la cabeza del dueño e atrás da cabeça do dono había un cartel que decía así: tinha um cartaz que dizia: hoy no fío, hoje não tem fiado, mañana sí. amanhã tem. Recuerdo la primera vez que yo leí ese cartel. Eu lembro a primeira vez que eu li esse cartaz. Yo le dije a mi abuela: Eu falei para minha avó: tengo una idea. eu tenho uma ideia, vovó. Vamos a venir mañana. Vamos voltar amanhã, Porque mañana porque amanhã el señor José nos va a vender o fiado. senhor José vai vender fiado para nós, A crédito. a crédito. Y entonces mi abuela por alguna razón me llevó al otro día E por alguma razão minha avó me levou no outro dia y yo iba esperanzado e eu ia cheio de esperança de que ese día íbamos a tener a crédito. de que nesse dia nós íamos poder comprar com Mi crédito. sorpresa fue que cuando miré la parte de atrás de la cabeza del señor E José, a minha surpresa quando eu olhei atrás da cabeça do senhor José el cartel seguía diciendo: e o hoy no cartaz fío, dizia: hoje não tem fiado, mañana sí. amanhã tem. Y entonces yo le dije a mi abuela: pero era hoy. E eu falei para minha avó: mas era hoje. Y mi abuela me dijo: no, Minha avó me disse: não, es que el señor José no quiere vender fiado. é que o senhor vender fiado. Y eso es lo que significa el cartel. E isso é o que significa o cartaz. El cartel propone un mañana O cartaz propõe um amanhã que nunca se hace realidad, que nunca é uma que realidade, nunca se consolida, que nunca vai chegar. una expectativa É uma expectativa que se posterga a sí misma siempre que sempre se posterga a si mesma para un futuro incierto para um futuro incerto que nunca se hace realidad. que nunca vira realidade. Nosotros hemos vivido muchísimos años como adventistas del séptimo día, Nós temos vivido muitíssimos anos como adventistas do sétimo dia, viviendo al estilo de hoy no fío, mañana sí. vivendo ao estilo de hoje não tem fiado, amanhã tem. Hoy no puedo ganar victoria sobre mi apetito. Hoje eu não posso ganhar vitória sobre o meu apetite. No puedo vencer. Eu não posso vencer. Hoy no puedo abandonar aquellas cosas que me atan a la tierra. Hoje eu não posso abandonar aquelas coisas que me amarram à terra. Hoy no puedo abandonar mi vicio. Não posso abandonar esse vício hoje. Pero tranquilo, Mas tranquilo, cuando venga la ley dominical, quando a lei dominical vier, estaré firme como la brújula al polo. eu vou estar firme como a bússola ao polo. ¿Quién puede creer semejante mentira? Quem pode crer semelhante mentira? De que hoy no se puede dejar el café, De que hoje não dá para deixar o café, de que hoy no se puede dejar el fútbol, de que hoje não dá para deixar o futebol, de que hoy no se puede dejar cualquier cosa que te haga daño, que não se pode deixar qualquer coisa que nos faça mal, pero cuando venga el decreto de muerte, mas que quando vier a morte traigan tus hijos delante, e traga os seus filhos para frente y traigan tus familiares delante, e traga os seus familiares na y frente te amenacen con la muerte más cruel, e os ameacem com a morte mais cruel, ahí sí podrás vencer. aí sim você vai poder vencer. La única forma A única forma en la que usted pueda tener allá hipomoné, e que você lá possa ter o hipomonei, en que usted pueda aprender a vivir sujeto a Cristo, em que você possa aprender a viver sujeitado a Cristo, en que usted pueda decirle en medio de las circunstancias más terribles de la humanidad: em que você possa dizer em meio às circunstâncias mais terríveis da humanidade: no se haga como yo quiero, Señor. não se faça como eu quero, Senhor. Yo quiero salvar mi vida. Eu quero salvar a minha vida. Yo quiero salvar la vida de mis hijos. Eu quero salvar a vida dos meus filhos. Yo no quiero darle sufrimiento a mi esposa. Eu não quero dar sofrimento à minha esposa. No quiero hacer sufrir a mi familia. Não quero que a minha família chegue a sofrer. Pero si me has llamado para sobrevivir y para dar testimonio de ti incluso ante la muerte, Mas se o Senhor me chamou para viver e dar testemunho de Ti, inclusive no meio da morte, hágase como tú quieres, Señor, que se faça como o Senhor queira y no como yo e quiero. não como eu queira. ¿Usted está dispuesto hoy a aprender hipomoné? Você está disposto hoje a aprender hipomonei? ¿Usted está dispuesto hoy a aprender la fe de Jesús? Você está disposto hoje a aprender a fé de Jesus? Esto es absolutamente imposible para el ser humano. Isso é absolutamente impossível para o ser humano. Pero entonces viene Jesús Mas então vem Jesus y te dice: e te diz: si crees en mí, se você crê em mim, yo te doy mi propia fe. eu te dou a minha própria fé.
Y quien acepta la fe de Jesús E quem aceita a fé de Jesus puede decir juntamente con el apóstol: pode dizer juntamente com o apóstolo: con Cristo estoy juntamente já crucificado. estou crucificado com Cristo, Y ya no vivo yo, e já não vivo eu, sino Cristo vive mas en mí. Cristo vive em mim. Y la fe que ahora tengo en la carne E a fé que agora eu tenho nessa carne es la fe de Jesús, é a fé de Jesus, que me ha sido dada, que me ha sido entregada, que tem me sido dada, que me tem sido entregue, que me ha sido regalada. que me tem sido presenteada. Y el Espíritu Santo la desarrolla E o Espírito Santo a desenvolve, de gloria en de gloria, glória em glória, hasta el momento de permanecer bajo la autoridad de nuestro Cristo, até o ponto de permanecer debaixo da autoridade de nosso Cristo, incluso en peligro de la muerte. inclusive em perigo de morte. Oh, yo me pongo nervioso cuando escucho Ai, como eu fico nervoso quando eu escuto que los gobiernos de la tierra se preparan ya para limitar cada vez más nuestras libertades. que os governos da terra estão se preparando para diminuir as liberdades. Pienso en mis hijos, Eu penso nos meus filhos, pienso en mi esposa, penso na minha esposa, pienso en mi madre. penso na minha mãe. Y a veces el miedo toma mi corazón. E às vezes todo o meu coração se entumece. El corazón de Cristo O coração de Cristo también fue tocado por nuestros sentimientos. também foi tocado pelos nossos sentimentos. Cristo dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. Cristo disse: de um batismo tenho que ser batizado. Y cómo me turbo hasta que acontezca. E como me turbo até que aconteça. Cristo aprendió y creó, escribió y le dio autoría a esa bendita fe Cristo criou, escreveu e deu autoria a essa bendita fé, que puede hacerte firme en los días finales, que pode te fazer firme nos dias finais, que puede hacerte parte del que remanente, pode te fazer parte do remanescente, que guarda los que mandamientos, guarda os mandamentos, que tiene la fe de Jesús tem a fé de y Jesus se mantiene firme ante la e bestia se mantém firme diante da besta y solamente dobla sus rodillas delante de e Cristo. só dobra os seus joelhos diante de Cristo. Y si tiene que morir por causa de su fe, Você tem que morrer por causa da sua fé, acompañará a Cristo en sangre. acompanhará Cristo no sangue. Pero no es la fe que puedas tú tener. Mas não é a fé que você possa ter, No es tu fe. não é a sua fé, Es la fe de Jesús é a fé de Jesus que Él aprendió, que ele aprendeu, con la cual Él venció, com a qual ele que venceu puede dártela a ti, e pode herdá-la a ti, para que Cristo viviendo su vida en ti, para que Cristo, vivendo a sua vida em ti, desarrolle y haga crecer su propia fe. desenvolve e faça crescer a sua própria fé, Una fe capaz de resistir uma fé capaz de resistir en la hora más oscura de la na humanidad. hora mais escura da humanidade. Cristo puede darte su fe, Cristo pode te dar a sua fé, puede darte su vida, pode te dar a sua vida, y Él puede sostener el brazo de tu fe e ele débil pode sustentar o braço da sua fé fraca con el brazo todopoderoso de su divinidad. com o braço todo-poderoso da sua divindade. ¿Quieres que Cristo tome tu brazo? E você quer que Jesus tome seu braço? ¿Quieres que Cristo te regale su propia fe? Você quer que Cristo te dê a sua própria fé? Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre Celestial, Nosso Pai Celestial, bendito, santo y alabado sea tu nombre. bendito, santo e louvado seja o seu grandioso nome. Algunas veces, Señor, hay miedo en nuestros corazones. Algumas vezes, Senhor, há medo em nossos corações. Hay temor por causa de la vida y beneficios de nuestra familia. Há temor pela vida e benefícios da nossa família. Anhelamos ser adultos responsables que puedan
responder responsablemente ante la sociedad. Desejamos ser adultos responsáveis que possam responder de maneira responsável ante a sociedade. Pero sabemos que pronto nuestras libertades serán cortadas. Mas sabemos que logo nossas liberdades serão cortadas. Padre Celestial, en esa hora, por favor, Pai Celestial, nesta hora, por favor, danos la fe de Jesús, Señor. dá-nos a fé de Jesus. Permítenos permanecer sujetos ante tu voluntad. Permite-nos ser submissos ante a sua vontade. Y no buscar nuestras propias vidas, E não buscar as nossas próprias vidas, nuestra propia salvación, nossa própria salvação, negándote y maldiciéndote, Señor. negando-te e amaldiçoando-te, Senhor. Por favor, Padre Celestial, hoy es el momento Por favor, Pai Celestial, hoje é o momento de experimentar en la práctica lo que significa la fe de Jesús, de provar na prática o que significa a fé de Jesus, de someter nuestras voluntades a la tuya, Señor, de submeter a nossa vontade à Tua, Senhor, en las pequeñas cosas de la vida, nas pequenas coisas da vida, en las cosas que comemos, nas coisas que comemos, en las cosas que escuchamos, naquelas que en las escutamos, cosas que vemos aquelas que vemos y en las cosas que hacemos, e Señor. nas coisas que fazemos, Senhor. Hoy es el tiempo de Hoje é o tempo experimentar de experimentar la fe de a Jesús. fé de Jesus. Por favor, danos esa fe, bendito Padre. Por favor, bendito Pai, dá-nos essa fé. Danos esa fe que supera nuestra humanidad, Dá-nos essa fé que supera a nossa humanidade, que supera, Señor, cualquiera de nuestro alcance. que supera qualquer coisa longe do nosso Y alcance. de manera sobrenatural, Señor, levántanos victoriosos, Padre, De maneira sobrenatural, Senhor, levanta-nos como vitoriosos, para aprender a confiar en tu poder ahora, Señor, para aprender a confiar em Teu poder agora, Senhor, y poder someternos e poder submeter-nos en la hora de la más difícil prueba. na hora da prova mais difícil. Por favor, Padre Celestial, haznos vencedores. Por favor, Pai Celestial, faz-nos vencedores. Danos la fe de Jesús, Señor. Dá-nos a fé de Jesus, Senhor. En el nombre de Cristo lo pedimos. No nome de Jesus nós pedimos. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén. IAG. Juntos avançaremos.